Mas eu queria endossar as palavras do senador Jorge Viana, especialmente considerando que aqui no plenário estão os senadores catarinenses Dário Berger, do PMDB, do partido do senador Luiz Henrique, e o senador Paulo Bauer, do PSDB. Os dois e o Brasil, a perda de Luiz Henrique é um vazio que se abre, não só na política catarinense, mas se abre na política nacional, pela biografia de Luiz Henrique, pela sua integridade pessoal, pela sua honradez, pela forma com que ele fez da vida pública um ofício de sacerdócio, um comprometimento. Então, eu queria endossar, tive a alegria e a honra de, com ele, estar em várias caminhadas, termos viajado juntos para várias missões no exterior. E acompanhei de modo muito especial, em uma matéria muito cara, o senador Jorge Viana, que foi companheiro de Luiz Henrique num momento crucial da história brasileira do desenvolvimento, que foi exatamente na definição do Código Florestal, da legislação ambiental de nosso país, em que o senador Luiz Henrique cuidou em algumas comissões da relatoria, na Comissão de Constituição e Justiça, e o senador Jorge Viana em outras comissões. E os dois construíram aquilo que eu entendo, porque sou de um estado agrícola, de um estado que tem no patrimônio da produção sustentável um grande compromisso. Então, eu acompanhei de perto, sou testemunha disso, porque era a primeira a chegar nas audiências públicas durante todo o debate do Código Florestal e pude ver o empenho tanto do Luiz Henrique quanto do senador Jorge Viana. E por isso também penso que o presidente Renan Calheiros, ao escolher o nosso vice-presidente Jorge Viana para falar sobre Luiz Henrique, também sabia que estava entregando a missão difícil para a despedida eterna de um grande senador, nas mãos de não era apenas um colega senador, era, sobretudo, um amigo da convivência dele. Então, endossamos aqui aos catarinenses, senador Dário Berger, o senhor que é do partido do senador Luiz Henrique, a família do Luiz Henrique, a Ivete, seus filhos, toda a família do Luiz Henrique, e uma pessoa que eu aprendi, era uma espécie de mestre, uma cultura extraordinária e uma figura que nós não vamos esquecer jamais, até para preservar a memória dele, fazendo as coisas importantes. Eu queria dizer que hoje é o primeiro ano, nesse 12 de maio, entrou em vigor no ano passado, exatamente um ano, uma lei de minha autoria que trata de atender para todos os clientes dos planos de saúde que eventualmente venham a ter câncer. Os planos têm que fornecer o remédio, a chamada quimioterapia oral. Hoje completa um ano da vigência dessa lei, que foi sancionada na sua integralidade, sem vetos, pela presidente Dilma Rousseff. E o que aconteceu a partir desta lei? Tratou-se de tirar a judicialização. Cada vez que um paciente, cliente de plano de saúde, precisava do remédio, tinha que ir à justiça para pegar o direito. Agora não, a lei está aí para isso. E eu queria, então, dizer que esta proposta, felizmente, está garantindo aos usuários dos planos de saúde o tratamento contra o câncer em casa, com os chamados remédios de uso oral, que foi discutido amplamente, democraticamente aqui nesta casa. Em 2 anos foi possível, depois de muita luta, numa matéria que eu admito complexa, junto com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, com a discussão com os próprios planos de saúde, trabalhar. E aí chega o senador Moca, trabalhamos intensamente na Comissão de Assuntos Sociais e junto com o Senado e com a Câmara dos Deputados, várias mãos trabalharam para que nós conseguíssemos, em 2 anos, que um projeto, e para minha honra, de minha autoria, tivesse sido aprovado em 2 casas em 2 anos, senador Theomário. Então, isso é para realçar aqui a possibilidade de que nós, sim, quando queremos, podemos. E quem sai ganhando é a população, no caso, os clientes dos planos de saúde. Então, eu venho trazer esse registro aqui, porque hoje é o primeiro aniversário da lei da quimioterapia oral, que os próprios médicos, quando receitam a quimioterapia aos seus pacientes, eles próprios dizem, isso é graças a uma lei aprovada pelo Senado Federal. Na hora que o Congresso, que os parlamentares são submetidos a este crivo, que tem que ser a esta crítica de tantas coisas mal feitas que acontecem, é importante que a gente mostre também o lado positivo das nossas iniciativas. Queria também falar, senador, do que aconteceu hoje pela manhã no auditório da TV Câmara. O Instituto Palavra Aberta promoveu a 10ª Conferência Legislativa sobre Liberdade de Expressão,
e uma oportunidade sobre a importância dos debates, da livre opinião e do envolvimento da sociedade para o desenvolvimento de políticas públicas amplas e eficientes. Entre os participantes que debateram sobre o politicamente correto e a intolerância, um tema extremamente atual. E eu queria agradecer a Patrícia, presidente da Palavra Aberta, pela oportunidade que ela deu. Ali estavam presentes o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, o deputado Raul Jungmann e a procuradora do Distrito Federal, Roberta Fragoso, demonstrando ali um comprometimento com a liberdade de expressão, com as liberdades democráticas, com o Estado de Direito, em alguns exemplos, para revelar que o politicamente correto hoje trata, às vezes, de considerar isto uma imposição da maioria ou de um pensamento único sobre determinado tema. Então, eu queria registrar e cumprimentar. Mas, antes de terminar, ainda tenho 6 minutos, senador Jorge Viana. Eu estou apressando, deixando o tema central que eu vim falar nessa tribuna, falarei isso amanhã, que é a questão da mamografia para as mulheres com mais de 50 anos. Esta foi a portaria. É inadmissível que o Ministério da Saúde continue mantendo esta portaria, dizendo que as mulheres só podem fazer mamografias custeadas pelo SUS depois dos 50 anos. Quando a prova dos especialistas é que aos 40 anos este exame preventivo precisa ser feito. Mas eu vou tratar disso amanhã. O que eu queria, senador Paulo Paim, e aí lhe invoco a Vossa Excelência também, ao senador Moca, aqueles todos senadores que trabalharam para encontrar uma saída à questão dos aposentados do Aeros, que é o fundo de pensão da Varig, e de outras companhias aéreas. A presidente da República, Dilma Rousseff, encaminhou ao Congresso Nacional o PLN 2 de 2015, que está aguardando o relator na Comissão de Orçamento e Finanças, cuja presidente é a senadora Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo. Neste PLN, a presidente da República está apresentando um projeto de lei abrindo no orçamento de Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Previdência Social, um crédito especial no valor total de R$ 368.558.333. Este dinheiro é para honrar uma decisão da Justiça para pagar os integrantes do Fundo Aeros. E com isso se soma a um valor já aprovado no ano passado, já pago aos integrantes do Fundo Aeros e agora com mais este valor. Então, queria aqui publicamente, senador Moca, caros senadores, pedir à senadora Rose de Freitas que faça logo a designação de um relator da Comissão Mista de Orçamento para que essa matéria seja aprovada o mais rapidamente possível. Eu tive a honra de ser a relatora no exercício passado, mas como não sou mais membro da Comissão Mista de Orçamento, vamos solicitar a senadora Rose de Freitas para a designação de relatoria do PLN 2, que trata exatamente dessa abertura desse crédito de 368 milhões para pagar aquilo que a Justiça determinou ao Fundo Aeros. E voltarei à tribuna do Senado para falar sobre a questão da portaria do Ministério da Saúde, que continua determinando, senador Moca, o senhor é médico, que as mulheres só possam fazer mamografia custeada pelo SUS depois dos 50 anos. Isso continua sendo inadmissível. Seria bom que cortassem outros recursos, que são gastos em áreas que não são necessárias, mas privar mulheres acima de 40 anos deste exame é dizer que 57 mil brasileiras neste ano terão câncer de mama. 57 mil brasileiras terão câncer de mama e 1/3 delas não terá direito a fazer esse exame. Então, portanto, estão mulheres que são condenadas a tratar disso. Pela relevância do tema, estou quase terminando, não vou esperar que a campainha soe para mim. Aqui a Sociedade Brasileira de Mastologia, mamografia. A vida começa aos 40.
A vida começa aos 40 para as mulheres. Então, o exame de mamografia é fundamental. Qualquer médico, qualquer mastologista, qualquer oncologista sabe que este é o exame preventivo mais importante. Mamografia, mas a vida começa aos 40 e não aos 50 anos, como uma portaria do Ministério da Saúde determinou para a realização de mamografias. Voltarei a este tema amanhã, porque hoje é um dia muito especial nesta casa. Muito obrigada, senhor presidente.